Boa tarde, gostaria de cumprimentar todos os presentes e agradecer aos organizadores desse evento pela oportunidade de participar desse congresso e de poder discutir com vocês um pouquinho sobre o meu trabalho. Eu me chamo Viviane Herbst Padilha, eu sou mestranda em Direito com menção em Direito Laboral pela Universidade de Coimbra. Infelizmente não pude comparecer ao evento e por esse motivo eu vou apresentar meu artigo por meio desse vídeo. O título do meu artigo é Direito do Trabalho na Crise ou a Crise do Direito do Trabalho. Num contexto de crise econômica e de processo de globalização, muito tem se falado sobre os problemas que supostamente o direito do trabalho teria causado ou aumentado em razão da sua rigidez protecionista. E como os temas direito do trabalho e crise econômica estão sendo muito associados nas últimas décadas, eu resolvi centrar minha pesquisa em cima dessas questões. Eu dividi o trabalho em 3 partes. Numa primeira parte, analiso o surgimento do direito do trabalho e o desenvolvimento. E numa segunda parte, eu falo sobre os fatores que foram determinantes para uma transformação econômica e social, entre eles o processo de globalização e a crise econômica. E numa última parte, eu falo sobre a transformação do direito do trabalho e a situação atual desse ramo jurídico. Em razão do tempo de explanação, eu darei mais enfoque nessa terceira parte, que é a parte que fundamenta o título do meu trabalho. Bom, o direito do trabalho se revelou um direito de classe decorrente de um processo de industrialização verificado no período da Revolução Industrial. O direito do trabalho surgiu assim, nesse contexto, como resposta política aos problemas sociais, chamada questão social, por meio de uma efetiva pressão exercida pelas lutas da classe operária e por intervenção do Estado através da regulamentação laboral protetiva. Portanto, o direito do trabalho surgiu e se desenvolveu com um objetivo finalístico de proteção da parte mais frágil da relação de emprego, o empregado. E no que se refere à situação atual, é importante analisar tanto o processo da globalização como as crises econômicas, porque dentro da lógica do sistema capitalista, as relações econômicas elas são influenciadas por diversos fatores. E nas últimas décadas, vários fatores foram responsáveis por influenciar as relações econômicas no mundo, dentre elas as sucessivas crises econômicas e o fenômeno da globalização. A busca pelo crescimento e sustento econômico nesse contexto globalizante de sucessivas crises econômicas levou diversos países a modificarem suas antigas formas de produção e de trabalho. Os sistemas de produção eles tiveram que se adaptar às tendências mundiais de comércio e a regulamentação laboral ela passou a fazer parte de discussões para fins de adequação à nova forma de competitividade para uma eficiência econômica mundial. E o que se vê atualmente é que, em razão da forte volatilidade do mercado econômico, o mercado de trabalho vem sofrendo uma verdadeira mutação. Instaurou-se, assim, uma crise no modelo tradicional do contrato de trabalho e uma grande instabilidade para o mercado de trabalho. E todas essas circunstâncias, elas conduziram e continuam por conduzir transformações, sobretudo nas relações de emprego. E a questão que fica é como se situa o direito do trabalho nesse contexto. Porque é certo que o papel protecionista do direito do trabalho se desenvolveu em um período de progresso econômico. Mas nos últimos anos, os reflexos trazidos tanto pelo processo globalizante como pela recessão econômica desencadeada pelas crises econômicas conduziram à estagnação do mercado de trabalho e, por consequência, no aumento da situação de desemprego. E nessa conjuntura de reforma, satisfação econômica, surgiu uma corrente neoliberal que pretende que o Estado altere seu foco para a gestão de economia e que, por consequência, busque sempre condições mais benéficas de investimento privado, inclusive por meio de programa de desregulamentação. E nessa perspectiva, essa corrente se defende que a competitividade da economia ela é fortemente relacionada com a diminuição de custos laborais. Seguindo essa linha de pensamento, alguns juristas e economistas consideram que a crise econômica e, por conseguinte, o aumento da situação de desemprego, eles são decorrentes da rigidez e do excessivo protecionismo das normas laborais, que, de certo modo, aumentam os custos de trabalho e impossibilitam a competitividade da empresa. Eles defendem também que, além de ser responsável pela crise econômica, a rigidez protecionista, ela impede a sua superação. E toda essa situação de instabilidade econômica encontrada em diversos países nos últimos anos realmente pôs em causa o sistema protecionista do direito do trabalho. Não há mais uma preocupação única e exclusiva com as condições de trabalho e de qualidade de vida do empregado.
existe uma preocupação de manutenção desse empregado no mercado de trabalho. Há um apelo pela manutenção do equilíbrio entre as necessidades dos empregados e empregadores sob a justificativa de que sem a empresa não há emprego. E essa situação econômica instável e de grande desemprego que encontramos atualmente, ela realmente tende a alterar significativamente o papel atribuído ao direito do trabalho. E é possível perceber que ele já sofreu um determinado ajustamento de rumo. Além disso, o direito, ele atualmente é analisado muitas vezes como um produto em competição. Realiza-se uma verificação das normas jurídicas nacionais mais adaptadas às necessidades e prioridades do mercado, aquelas que interessam mais a eficiência econômica. Isso tem contribuído para o surgimento de um mercado de produtos legislativos, que é, na verdade, a utilização do ordenamento jurídico laboral com o objetivo de satisfazer o mercado. O que corresponde, na verdade, a um verdadeiro mercado das leis, que é denominado por Cipio hoje como um darwinismo normativo. Então, para atrair o capital estrangeiro, atualmente permite-se praticamente tudo, né? Precarização do trabalho, terceirização, desregulamentação das normas trabalhistas, porque, de certa forma, os estados estão submissos às leis de mercado. E nessa conjuntura, muitos apelam pelo fim do direito do trabalho, né? E defendem, inclusive, como forma de assegurar a saúde econômica das empresas, um retorno à autonomia da vontade e liberdade contratual existentes no período da Revolução Industrial, colocando em causa as funções protetoras tradicionais da área jurídica laboral. Desse modo, podemos considerar que os adeptos a essa nova ideologia compreendem que o direito do trabalho deve evoluir de maneira a perder o cariz protecionista, fruto do conflito social, passando para enxergar, além do empregado, que corresponde à parte mais frágil da relação de emprego, também a entidade empresarial, passando a ser, assim, um mero instrumento de gestão do sistema econômico. Em razão de uma busca quase que insaciável de integração do ordenamento jurídico laboral para a regulação do mercado, vem se aproximando uma verdadeira inversão na evolução histórica do direito do trabalho, um verdadeiro retrocesso histórico. E o que resta claro é que, após mais de 3 décadas do início de uma crise econômica mundial, a situação encontrada no direito do trabalho é de grande desorganização. E muito embora há mais de 30 anos venham sendo realizadas e proclamadas diversas reformas por meio de diferentes práticas políticas, muitas delas em defesa da manutenção do emprego, o que realmente se verifica é que não houve nenhuma mudança benéfica ao nível do emprego. Mesmo assim, continuam achando que é na redução das garantias ligadas ao emprego a solução da crise econômica. O que acontece é que realmente o direito do trabalho ele entrou em uma nova fase de existência e ele está cruzando um momento identificado por alguns como de profunda crise de identidade. A orientação protecionista realmente teve uma alteração e trouxe para o direito do trabalho uma certa instabilidade, apontada por alguns doutrinadores como a crise do direito do trabalho. Situação essa apontada por alguns também como o início do fim do ramo jurídico. De todo modo, é evidente que a cada momento o direito do trabalho ele deve se transformar, tentando de algum modo se adequar à situação, à realidade econômica e social que se encontra, né? O que é inerente da própria história. Mas essa mudança ela não deve esquecer nem diminuir o valor finalístico desse ramo jurídico. O que não podemos deixar de observar é que o ajuste ele deve ser realizado, mas ele deve levar em conta, por óbvio, a figura hipossuficiente da relação, o empregado. E a relação de emprego, que é o núcleo essencial do direito do trabalho, ela é visivelmente desigual. É evidente a discrepância de força entre as partes envolvidas na relação de emprego e essa diferença ela não pode ser menosprezada pelo direito. Todo o desenvolvimento do direito do trabalho ele foi realizado em cima e por causa dessa necessidade de compensar a debilidade contratual. E assim, apesar de tão aclamada a transformação de adequação do ramo jurídico ao momento histórico vivenciado, nós não podemos ignorar a necessidade de obter um equilíbrio nessa relação. Até porque, como falamos anteriormente, muitos utilizam o argumento de que sem a empresa não há empregado, mas se esquecem de dizer que sem empregado também não há empresa. Bom, assim eu finalizo o meu trabalho
e agradeço a atenção de todos. Uma boa tarde.